Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao canal. No ano passado, nós analisamos aqui no canal a decisão mais importante em direito previdenciário, foi aquela em que o STJ permitiu o pagamento da grande invalidez a todos os tipos de aposentadoria, não somente a aposentadoria por invalidez nos termos da lei. Eu não vou reanalisar a decisão, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para que você possa, se quiser, acompanhar de novo as discussões acerca da decisão do STJ que estendeu a grande invalidez a todos os tipos de aposentadoria. A grande invalidez é um benefício que se paga inicialmente ao aposentado por invalidez quando ele demonstre, segundo hipóteses previstas em lei, que necessita de cuidador, razão pela qual existe o pagamento adicional de 25%, comumente chamado de grande invalidez. Muito bem, essa foi a decisão mais importante em direito previdenciário do ano passado. Ocorre que hoje o Supremo Tribunal Federal suspendeu a decisão do STJ que estendeu aos outros tipos de aposentadoria, para além da aposentadoria por invalidez, a grande invalidez, ou seja, o adicional de 25%. O que nos interessa saber aqui é não somente o desenrolar da decisão do STF, mas principalmente a atuação da advocacia pública. Nós sabemos que a ação, nesse caso, tem como fazenda pública o INSS, e o INSS é representado justamente pela Procuradoria-Geral Federal, órgão que integra a Advocacia Geral da União. O que importa para você que estuda para os concursos da advocacia pública é entender como se deu a representação do INSS no caso, porque justamente assim você aproveita a notícia, não somente entende a situação, ou seja, entende a decisão de suspensão da grande invalidez, mas mais que isso, forja a sua cabeça de advogado público no sentido de entender como atuou a Procuradoria-Geral Federal representando o INSS, e isso vai fazendo com que você se acostume com esse tipo de atuação e permita justamente com que você, numa prova, consiga construir respostas que acompanhem esse tipo de providência tomado pelo INSS por meio da Procuradoria-Geral Federal. Então, no caso do Supremo Tribunal Federal, tudo se origina com um acórdão do TRF da 4ª Região que afasta a obrigatoriedade legal, ou melhor, a hipótese legal de só se pagar a grande invalidez à aposentadoria por invalidez. Estende, portanto, a grande invalidez a uma outra hipótese de aposentadoria para além da aposentadoria por invalidez. Dessa decisão do TRF da 4ª Região, a PGF foi lá e apresentou recurso especial para o STJ e recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. E se faz isso todas as vezes em que a decisão, no caso do TRF da 4ª, afronta a um só tempo lei federal e Constituição Federal. Você apresenta simultaneamente os dois recursos. O recurso extraordinário, nesse caso, aguarda o recurso especial nos termos do Código de Processo Civil. E aí o INSS não poderia ficar aguardando somente a solução do recurso especial pelo STJ para depois saber o que aconteceria com o recurso extraordinário no Supremo. Ela foi lá por meio da PGF, o INSS foi por meio da PGF e apresentou então uma petição no Supremo Tribunal Federal com pedido de efeito suspensivo no recurso extraordinário. Veja, o recurso extraordinário aguarda o recurso especial, mas o INSS, por meio da PGF, foi lá e apresentou uma petição no Supremo Tribunal Federal pedindo o efeito suspensivo do extraordinário. Essa decisão ou essa petição gerou uma decisão por parte do Fux, que foi o relator do recebimento dessa petição, no sentido de afastar o efeito suspensivo requerido pelo INSS. O Fux disse o seguinte, a discussão aqui não é constitucional, ela é uma discussão infraconstitucional. Então não existe muita probabilidade do provimento do recurso extraordinário e ante a improbabilidade do provimento do recurso extraordinário, não me compete aqui deferir o efeito suspensivo que o INSS, por meio da PGF, quer no extraordinário que está, nesse caso, aguardando o recurso especial. Muito bem, dessa decisão do Fux, nós sabemos, cabe agravo regimental. E assim fez a Procuradoria-Geral Federal. Apresentou agravo regimental da decisão do relator e esse agravo regimental, na verdade,
teve julgamento pela primeira turma e, obrigatoriamente, aqui a ideia é apenas analisar o efeito suspensivo do recurso extraordinário para concedê-lo ou não, a fim de suspender a decisão que permite com que a grande invalidez seja paga a outros tipos de aposentadoria para além da aposentadoria por invalidez. Esse julgamento aconteceu na primeira turma por meio, de novo, de agravo regimental da PGF, representando o INSS, a partir de decisão monocrática do Fux, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo em petição apresentada pelo INSS por meio da PGF, de pedido de efeito suspensivo no recurso extraordinário, que está aguardando o recurso especial, que foi apresentado cumulativamente ou simultaneamente a partir de acordo do TRF da 4ª Região. Espero que você tenha acompanhado a conclusão, ou melhor dizendo, a construção do argumento até agora e aquilo que fez com que o INSS chegasse até a primeira turma com agravo regimental. Então, a conclusão acerca do procedimento ou do caminho processual até agora é essa. Estamos, então, na primeira turma do Supremo para decidir se há ou não efeito suspensivo em relação ao recurso extraordinário no que diz respeito à extensão da grande invalidez para outras hipóteses de aposentadoria. Muito bem, no agravo regimental, e essa é a parte mais importante depois que você entendeu todo o caminho processual, no agravo regimental, a PGF defendeu o seguinte: ora, se eu estou pedindo efeito suspensivo, eu tenho que defender a probabilidade do provimento do recurso extraordinário, no caso apresentado, bem como tenho que defender existir risco para a administração no caso da manutenção da decisão recorrida, cujo efeito suspensivo eu estou requerendo. O INSS fundamentou, então, a probabilidade basicamente em 2 pontos. A primeira, a matéria, segundo o relator, é infraconstitucional, ele está equivocado. A matéria é constitucional. O próprio STJ, em decisões sobre a matéria, usa princípios constitucionais para estender a grande invalidez a todos os tipos de aposentadoria. Princípios como dignidade da pessoa humana, princípios como isonomia e os princípios que norteiam os direitos sociais. Então, nós não estamos diante de matéria infraconstitucional, nós estamos diante de matéria constitucional. A probabilidade do provimento do recurso extraordinário está na afronta ao artigo 195, parágrafo 5º da Constituição Federal, que veda a criação de benefício ou a sua majoração sem a correspondente fonte de custeio. Dispositivo praticamente ignorado pelo STJ sob o argumento de que não seria justo ou isonômico não estender a grande invalidez às outras hipóteses de aposentadoria, justamente porque no que diz respeito a cuidado, não importa se o aposentado é aposentado por invalidez ou não, se ele precisa de cuidado, ele tem direito ao pagamento do benefício. Esse é o dispositivo que o INSS alega ser violado pela decisão, razão pela qual não estamos diante de matéria infraconstitucional, a matéria é constitucional e a probabilidade do RE está justamente fundamentada na violação do artigo 195, parágrafo único. O risco foi defendido pelo INSS a partir do impacto anual de 7,5 bilhões de reais, no sentido de fazer com que o INSS pague o benefício da grande invalidez aos outros tipos de aposentadoria. E o segundo ponto do risco está calcado na necessidade da realização de milhões de perícias em aposentados que não recebem a grande invalidez e que, para que passem a receber, precisam ser periciados justamente para que o INSS comprove, no caso administrativo, a existência da necessidade do cuidado adicional. Esses foram os argumentos do INSS no agravo regimental julgado pela primeira turma. No que diz respeito ao julgamento, ele foi por unanimidade. Então, o próprio Fux, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo enquanto relator, voltou atrás e agora deferiu o pedido de efeito suspensivo. A parte que está no site do Supremo é importante, então nós vamos acompanhar. Diz o seguinte, julgamento. O relator da matéria, ministro Luiz Fux, votou pelo provimento do recurso, agravo regimental, para definir o efeito suspensivo. O ministro observou que a Previdência Social passa por uma grave crise e avaliou que a extensão do benefício às demais aposentadorias,
gera uma grande repercussão econômica no país. Realmente, essa benesse judicial me pareceu extremamente exagerada, ressaltou, ao acrescentar o risco de grave lesão consistente no impacto bilionário aos cofres públicos. Em seu voto, o ministro lembrou que o STJ fixou tese que pode ser adotada em decisões monocráticas, o que provocaria um efeito sistêmico e imediato. Assim, de acordo com o relator, o Poder Judiciário tem o dever de examinar as consequências imediatas e sistêmicas que um pronunciamento judicial pode produzir na realidade social. Para o relator, os acordos do TRF4 e do STJ estão fundamentados também em princípios constitucionais para estabelecer benefícios a todas as espécies de aposentadoria do regime geral de previdência social, o que viabiliza a discussão da matéria por meio de recurso extraordinário, opinião diferente da que ele teve na decisão monocrática. Dessa forma, com base no artigo 1021, parágrafo 2º do CPC, o ministro deu provimento ao agravo regimental. Todos os ministros da turma acompanharam o voto do relator. Eles destacaram, entre outros pontos, a importância de se evitar soluções provisórias de determinados temas, a repercussão geral da matéria e a necessidade de programação orçamentária da Previdência Social. Então, nos termos do entender do Supremo Tribunal Federal, está suspensa toda e qualquer extensão da grande invalidez a outras hipóteses de aposentadoria, para além da hipótese de aposentadoria por invalidez. Decisão importante do Supremo, que muda completamente o jogo no que diz respeito a esse aspecto da Previdência Social e, portanto, atualize o seu material, atualize principalmente o seu caderno de direito previdenciário para entender e responder a partir de agora que o Supremo Tribunal Federal suspendeu a decisão do STJ que estendia a grande invalidez para todas as hipóteses de aposentadoria. Tenha muito cuidado, porque o tema é um tema muito palpitante do momento e certamente estará nos próximos concursos da advocacia pública. Eu sou Birajara Casado. Se você quiser continuar recebendo vídeos como esse, se inscreve no canal, clica no sino que tem aqui embaixo. Todas as vezes que eu subir conteúdo novo, você vai ser notificado por e-mail e também pelo celular. Forte abraço e até os nossos próximos vídeos.